salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós, apresentadores e o convidado, e para matar a nossa e a sua curiosidade. Diretamente do meu... Multi Studios. O maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomates, jornalista, e por ele, Marcelo Santos, o Curioso, que é a pessoa responsável aqui nesse ambiente por tornar essa sala a maior sala de bate-papo e de resenha que você já viu. A gente gosta de fazer uma apresentação enaltecendo tudo que o nosso convidado fez ou faz. E aí não sei como eu apresento um cara desse tamanho. Vamos lá. Um cara que com 17 anos, num campeonato brasileiro com mais de 90 times, ele entra num time para jogar todas as partidas, do lado de Falcão, Mário Sérgio, só fera. É campeão, em cima de um time que no futuro ele viria fazer história com um dos maiores elencos desse segundo time que eu estou falando aqui. Então a gente ia tentar ficar enrolando, falando, mas pode chamar de xerife, de paredão, mas a gente vai chamar aqui de Mauro Galvão. Mauro Galvão, obrigado, meu irmão. Obrigado por ter vindo aqui, aceito o convite. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Uma honra ter você aqui com a gente. Ainda bem que eu não sou atacante. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado Valeu. Por todo esse começo aí. E o Wilton eu conhecia já há um bom tempo, né? Tempos a gente não se via, né? A vida vai levando a gente para lá e para cá, né? E a gente acaba às vezes não se encontrando, mas muito bom te reencontrar e também conhecer o Marcelo, né, que estou tendo prazer conhecer nosso. hoje. Meu. E aqui à disposição de vocês, vamos conversar aí bastante. Essa resenha, né? Bom, sobre o quê? Futebol. Pode ser. Mas assim, já que eu comecei falando da tua estreia, a gente conversou um pouquinho antes, você falou que queria fazer. Fala a escalação do Inter aí de 79. Se é que você lembra, os caras não eram muito conhecidos, não jogavam muita bola. Se você lembrar de algum... Eu lembro, sim, lembro. Não, o goleiro era o Benítez, né, aquele paraguaio, não sei se vocês estão lembrados dele. Benítez no gol. João Carlos, lateral direito, da base do Internacional. Mauro Pastor, de Araraquara, zagueiro, né, pelo lado direito. Eu e o Cláudio Mineiro, que foi um lateral esquerdo que tinha muita força, um cara tinha um chute forte também. E jogou no Corinthians também. Meio de campo, que eu tinha falado com vocês, até que foi considerado o melhor meio de campo de todos os campeonatos brasileiros. Só fera. Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio. Só isso. Então só isso. Técnica, força, qualidade e, tudo que você possa pensar. E faziam gols também, né? Que é importante o meio de campo fazer gol, né? E o Jair estava numa das, talvez, as melhores fases da carreira dele. E na frente o Valdomiro, né? Que tem história demais no Internacional. E o Bira, que foi um jogador que chegou praticamente naquele ano, né? Quem entrou, assim, vamos dizer assim, naquele time, fui eu e o Bira, porque os outros praticamente eram os mesmos, né? E você vê como é que é o futebol. O Inter foi terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, que é um campeonato que começava antes, né? Sim. Então, o que é anormal nisso aí? Inter e Grêmio sempre era ou um ou outro, né? Inter, campeão, Grêmio segundo. Grêmio campeão, Inter segundo. O Inter foi terceiro nesse ano. Com esse time? Com esse time. Aí... Não, isso foi antes do segundo semestre. Sim. Né? Foi no primeiro semestre que os campeonatos regionais eram no primeiro semestre. Isso. Então, foi isso que aconteceu. E também nessa mudança de semestre, houve a chegada do Enio Andrade e Gilberto Tim. Então, houve a mudança na comissão técnica e o time voltou a jogar, voltou a se encontrar, né? Porque tinha qualidade, mas não tinha algum problema ali que eu nunca descobri o que era. Ali, né? Eu era muito novo, não tinha como saber, né? Então, só quem estava ali mesmo poderia... Mas tinha alguma coisa ali que não estava muito legal. E acabou que com a chegada dos novos treinadores e preparador físico, o time voltou a jogar. E aí foi muito bom, né? Porque a gente teve essa oportunidade. E é engraçado, assim, que depois pensando, a gente nunca se importou muito com o fato de
ser invicto, né? A gente queria ganhar, né? Nossa. Queria ganhar o mas campeonato. ser invicto no campeonato. Mas é uma coisa legal, né? Que mas no final que tu vê, né? Mas na hora ali não... sim. Tu não tá preocupado O com foco ser... não é aquele. Tu quer ganhar o campeonato, né? Quer ganhar o jogo, o outro. E eram times muito fortes, muito fortes. Pô, Palmeiras bem demais, Flamengo bem demais, Atlético Mineiro. Então, não era fácil. E a gente acabou conquistando, né? Então, isso aí, para mim, pro meu começo de carreira, foi muito importante. Só faltou uma coisa para esse time naquele ano, né, cara? O quê? A derrota, então. Então não faltou nada. Não faltou nada, não estava faltando. Não, e assim, só para corroborar, para ver a força desse time, o Palmeiras era comandado pelo Telê, e aí tem um jogo que dá uma goleada no Flamengo, no Maracanã, por exemplo, e aí eles trocam. E aí o Telê vai para a seleção por causa da força do Palmeiras, mas só para você ver o nível dos times. O Flamengo era um Flamengo já promissor e o Inter é campeão. Foi o melhor time que você jogou? Eu acho que eu sei que você jogou em pouco time bom, né, cara? Vai ser uma pergunta cabeluda, mas... com certeza está entre os melhores, né? Aqui eu tive a felicidade de jogar em vários times fortes, né? Então, é difícil. Talvez, assim, por ser o primeiro, né, título... Então, já sei o que vou fazer contigo. Quais são os dois maiores? Esse e o Vasco? Um pouco, né? Eu acho que sim. E se jogar o Inter de 79 contra o teu Vasco lá, que ganhou tudo, quem ganha? Pô, briga feia. Mas aí eu jogo por quem? Um tempo de cada lado. Um tempo de cada lado. São tempos, assim, diferentes, né? Mas ia ser um jogo pegado. Ia ser... Com pouca gente boa em campo, né? A gente fez essa mesma pergunta pro Jorginho, quem ganharia o Flamengo de 87 e o Vasco de 2000, porque ele jogou nos dois. Sim. Ele ficou em cima do muro. Tente não ficar em cima do muro. Imagine um time, quem ganharia? Sem coração, sem camisa, assim, quem você acha que levaria uma certa vantagem nesse duelo aí? 1-0 na prorrogação. Eu acho que uma certa vantagem, eu acho que o Vasco levaria. Levaria? Por ser um time mais... É difícil, né? Porque agora você me pegou numa saia justa aí. Eu acho que é muito difícil, cara, porque são tempos assim um pouco diferentes. Não é nem questão de ficar em cima do muro, é que teria que fazer uma avaliação de posição por posição. E aí, nesse momento, é difícil, né? Um raio-x ali. Um raio-x, porque, por exemplo, o Inter era aquele Inter ali. E o Vasco teria que ver qual era o Vasco de 97 ou de 98. Né? Porque teve dois times, né? O de 97 era com o Edmundo e o Evair. Isso. O de 98 era com o Donizete e o Luizão. Né? Então... Mas entre esses dois Vascos aí, não comparar quem ia ganhar, não, mas... Qual foi o melhor desses? Qual foi o melhor desses dois? 97 ou 98? Porque mudou... Ou 2000 também, né? Porque muda drasticamente de 97, 98, 2000. À frente, principalmente... Eu acho que o de 98 era mais completo. Era mais completo? Era mais completo. Apesar de ter um carinho especial assim, pelo 97, porque se não tivesse 97, não teria 98. Né? Sim. E aí e a espinha dorsal ficou ali. A espinha dorsal, mas assim, o Vasco conseguiu se reforçar também. Além de ter chegado o Donizete e o Luizão, que chegaram muito bem, né? Chegaram. Tivemos um pouco de dificuldade no início, depois que eles começaram a fazer gol, porque atacante tem que fazer gol. Não adianta. Se o atacante não fizer gol, começa a dar problema. Começa. Isso aí em qualquer time. Se tu pegar e analisar e ver e começar a acompanhar, o atacante que não faz gol, ele começa a dar problema. Começa a ter dificuldades, e aí começa, né, aquele negócio para não faz gol, tem que fazer gol. E o Luizão e o Donizete, nos 2 primeiros jogos, não fizeram gol. Acho que até foi nos 2 ou 3 primeiros jogos. Que nós perdemos os 2 primeiros jogos, né, da Libertadores. Perdemos para o Grêmio lá e perdemos para o Chivas lá também, no México. E aí, no terceiro jogo, o Luizão acabou fazendo o gol. Não foi nem o Luizão, foi o Ramon. Foi o Ramon. O Luizão fez a tabela. Quer dizer, e aí nós voltamos para o Brasil, né, e aí as coisas começaram a mudar. Porque aí tinha que jogar os 3 jogos aqui no Brasil. Nós tínhamos jogado 3 fora. Era outra Libertadores, né? A Libertadores era outra Libertadores, né? Vamos combinar, né? A Libertadores de hoje é uma mamão com açúcar, né? Se você for 10º colocado... naquela época
Você é 10º colocado, você está classificado. Para chegar lá era... Se você não for rebaixado, você disputa a Libertadores. É isso aí. É o que acontece hoje. Naquela época era o campeão, o vice. Só campeão. Só campeão. Só campeão. Campeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro. Nem o vice, não lembro. Não entrava não. Nem o vice. Agora, Mauro Galvão. Não. É mesmo. Talvez antes fosse o vice e o campeão. Mas depois que teve a Copa do Brasil, era só o que eu lembro. Era muito mais difícil. Agora só, a gente comparou aqui numa brincadeira o Inter de 79, Vasco de 97, 98, 2000. Aí chegou uma pergunta aqui do Pato Rouco da Praça Seca. Para dificultar um pouquinho mais o teu trabalho. Quem ganhou nisso tudo aí foi o Vasco de 98, certo? Vasco de 98 ou Vasco de 98 ou Vasco de 2024? Não. 2024. Pronto, dificultei. Pergunta não é difícil, não. Não, é assim, essa questão aí do Vasco, né? Tem que ter muito cuidado, né? Porque a diferença da gente ali era que a gente tinha um time que já estava entrosado. O time do Vasco hoje está um pouco melhor do que o ano passado, não é? Mas tem alguns problemas. Ainda falta organizar algumas coisas. Tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Olha lá. Então olha que legal. O Mauro Galvão deu aqui, uma fã parou ali, tirou foto com o Mauro. Já vou devolver o raciocínio para você. Não, tranquilo. E ele assinou, a fã tirou foto. Isso é comum. Porque isso aqui é o projeto. Muito legal isso aqui. Né? Do meu multistúdio é isso aqui. Se você ainda não conhece aqui o Parque Shopping Jacarepaguá na Freguesia, venha. Tem que conhecer. O meu multistúdio fica dentro da praça de alimentação, é um estúdio de vidro panorâmico que as pessoas passam, então você interage com o fã, dá tchau. Muitas vezes a pessoa espera ali, tira foto, né, Marcelo? Com certeza. Dá autógrafo antes, enfim. Então esse é o... Olha lá, outro fã dando tchau. E problema nenhum a gente fazer isso aqui durante o programa. Muito legal ver esse carinho, né, das pessoas. Independente de ser do mesmo clube ou não. Não, você é um tipo de jogador que não tem essa de clube. Acima do bem e do mal, né, cara? Com certeza. Você tem consciência disso? Tenho. Que você... E é uma coisa importante, né? Que você tem que preservar, né? E conquistar isso não é para qualquer um, não, né? Não. É difícil. Mas assim, eu acho que quando você respeita, né, as pessoas, respeita as entidades, respeita, né, os clubes, eu não tenho problema com nenhum clube, porque são adversários. Eu joguei no Vasco, joguei no Botafogo, mas eu podia ter jogado no Fluminense, podia ter jogado no Flamengo. Sim. Por que não poderia? Não tenho, assim... Nunca houve nada em relação a... Né, algum desses já te procurou? Fluminense e Flamengo? Não, aconteceu já de ser procurado. Mas o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas, o futebol você fala com muita gente, às vezes. Né, e você tem uma pessoa, às vezes, que está cuidando dos teus negócios. Às vezes não tem. Às vezes vem um empresário e te oferece, né, que é muito normal também. Né? E ele traz o negócio, se o negócio for bom, a gente faz o negócio. Sim. Eu sempre levei desse jeito, eu nunca tive empresário. Meu empresário era meu pai e eu depois. Então a gente conversava. Né? Houve o que você falou, né, Marcelo, em relação ao Fluminense. Uma vez houve um interesse, eu estava no Bangu. E aí houve uma conversa de que eu iria para o Fluminense. Né, até. Mas acabou quando eu cheguei do Sul, né, que eu tinha ido passar as férias, quando eu cheguei, eu já tinha sido negociado para o Botafogo. Entendeu? Tá. Então eu disse, eu tinha pedido, inclusive, para o Castor de Andrade, né? Falei com ele, eu estou precisando sair, né? Eu acho que já dei a minha colaboração aqui, acho que seria interessante, né? Porque eu tinha que ir para um time com uma expressão maior, um time que tivesse visibilidade. O Bangu era um bom time, mas era só um bom time, né? Dali não conseguia avançar. Não. E a gente sabe como é que funcionam essas coisas, né? Você vem do Inter pro Bangu. É mesmo? E tem muita gente que não sabe disso, né? Eu não lembrava se você tinha feito um pit stop em algum lugar. Você vem direto? Eu vim direto pro Bangu e depois já, no outro ano, eu vim pro Botafogo. Né? E aí, quando no Botafogo, eu já fui convocado para a seleção. Vê como são as coisas? Eu fui já na primeira, logo que eu fui pro Botafogo, e que nós ganhamos o título, eu já fui convocado para a seleção. Nós fomos campeões da América, aqui, da Copa América. E aí, então, tu vê que já o negócio começa a acontecer. Aí já depois a gente jogou o outro campeonato, bicampeão carioca, aí eu fui para fora.
Ô, Mauro... Tô me adiantando um pouco, não acho. Não, você tá ótimo, não tá tem ótimo. ordem para isso aqui. Não, tem porque ordem, assim... A gente vai e volta. Tu deu a ordem da minha bagunça. Não tem ordem, aqui é resenha. E aí, como você fala em Bangu, você vem do Inter, vem pro Bangu. Aí tu imagina, pô, como é que tudo bem que o Bangu, na época, Castor de Andrade, montava grandes times, etc. Sim. Mas, pô, pegar um cara também do Mauro Galvão, trazer pra cá. Mas, seguinte, o nome do programa é só resenha. Cara, tu trabalhou com Castor de Andrade, Emil Pinheiro e Eurico Miranda, só cara. Eurico Miranda. Conta uma resenha de cada um aí. Bom, do Castor, teve um episódio que a gente foi para Espanha representar o Brasil jogando futsal. Imagina só. Futebol de salão? Futsal, porque o que acontece? Era interessante, né? O futsal queria entrar no Brasil e estava com dificuldades. Aí precisaram de alguém, né, para poder resolver essa pendência aí. E aí procuraram o Castor e ele fez com que a gente fosse, né? Fui eu, Ado, Marinho, Gilmar, goleiro, né? Aí nós fomos para a Espanha jogar o futsal. Mas nunca tinha jogado, né? Como é que foi isso lá? Pô, foi muita coisa. Dei muita risada, cara. Porque a gente não tinha assim, o costume de jogar, né? E é diferente, né? A bola é menor, né? Você não pode dar carrinho. E eu ganhei cartão amarelo pra caramba. eu dava carrinho, né, nos caras, e o juiz só pá, cartão. Mas depois acabou que eu acostumei, né? Aí parei de dar carrinho, consegui solucionar ali a situação. E foi isso, foi muito divertido, né? Então eu tenho boas lembranças do Castor. Teve um momento também aqui que a minha esposa não estava bem, teve que ir para São Paulo e eu tive que ir também, né? Porque ela ficou naquele hospital que é bem conhecido agora, não está faltando o nome, mas Albert Einstein? Não, o outro. Sírio-libanês? Sírio-libanês. Sírio-libanês. E a gente teve que ir para lá. E aí de vez em quando eu tinha que ir lá visitá-la, né? E aí ele me liberava, sempre nunca deu problema nenhum. Tudo que você tratava com ele cumpria. Palavra era palavra com ele. Palavra era palavra. E tinha o bicho, né? O bicho era na hora, só levantava a malinha. Naquela época era no vestiário, depois do jogo. Era na hora ali, dinheiro. Ia pra salinha dele, é mesmo? Abria a malinha, já toma aí. Nos outros clubes que você jogou que tinha bicho, era assim ou era negócio de banco? Tinha que ir pra fila de banco? Sempre banco. É mesmo? Sempre tem que enfrentar banco para sacar banco. dinheiro? Botavam na conta, né? E ele pagava mais do que os outros? O Castor pagava, ou era relativamente naquele parecido? momento ali, ele estava pagando igual aos outros ou mais. É mesmo? Sim, porque tu tem que ter algum atrativo, né? Para poder chamar, né? Assim, os jogadores, né? Então, tudo bom? E aí foi isso. Agora do seu Emil. Rapidinho, antes de chegar no Emil. Uma vez conversei, eu não sei se foi com o Arthurzinho. Jogou com o Arthurzinho? Jogou muito, nossa. Jogava muito. Aliás, cara, o Arthurzinho é uma resenha maravilhosa, gente boa, né? Gente boníssima, vamos cara. esperando. Nós ganhamos o título lá da Taça Rio com o Bangu, era ele na frente. Ele e o Paulinho Criciúma. E o Marinho. Tava ruim esse ataque? Não. Mais ou menos, hein? Cara, hoje, por exemplo, você não vê um ataque desse aí. Não vê. Verdade, difícil. Eu sempre falei pro pessoal, cara, o Marinho era um jogador assim. Não, absurdo. jogava muita bola. O Marinho ganhou bola de ouro da placar em. Sim, 95. Foi quando eles jogaram a final? Não, 85. 85. Acho que até o Zico dá pra ele. Jogava demais. Muita bola. Jogava muito. Jogou na seleção. Chutava bem, rápido, cruzava bem. O cruzamento dele é sacanagem. Eu fiz gol de cabeça com os cruzamentos dele. Fiz acho que uns 2. É mesmo? E tu fez muito gol, né, mano? Eu tinha mais liberdade, né, jogando no Bangu. Jogava mais no meio, né, do meio pra frente. Aí ficava fácil, né? Com aquele do meio para frente com um ataque desse aí. Só para não perder aqui, o Arthurzinho falou, acho que foi o Arthurzinho, que na concentração os jogadores ficavam jogando, eu não sei o que. Aquelas cartas. Né? E que aí, como o Marinho era o cara do gol, o Castor chegava, chamava alguém, não sei se era o Moisés, chamava alguém, falava assim, e o meu craque, perdeu?
perdeu, ele ia lá e pagava. Isso é verdade? Ele ia lá e pagava o dinheiro que ele perdeu para ele não, eu não duvido. Pra ele não ficar mal de cabeça e jogar mal. Afetar, né? Tinha isso? Eu acho que sim. Ele gostava muito do Marinho. Né? O Marinho era filho do Castor. Tudo que o Marinho quisesse, ele fazia. E eu sempre vi assim, o Marinho, ele veio pro Botafogo, né, com a gente, mas ele nunca conseguiu, acho que, largar o Bangu. Nunca. Tanto é que depois ele foi trabalhar no Bangu, né? Ele ficou lá já no final ali antes dele falecer, né, infelizmente. E ele trabalhou ali no Bangu, então ele tinha um carinho muito grande pelo Bangu. É claro que quando ele foi Botafogo, ele fez o que pôde ali, né? Sim. Fez a parte dele. Mas ele não... Ele sempre, eu acho que ficou muito preso, né? Assim, o coração dele era mesmo, acho que com o Bangu. Do Bangu, né? Ele tinha a cara do Bangu, né? E Emil? O seu Emil era contador de história, né? Nossa, adorava contar história. Ele sentava na mesa com a gente ali no momento que a gente estava na concentração, né? E aí ficava ali. Ele passava, assim, um jogo, por exemplo, era domingo, ele ficava assim, sábado à noite, ele quase que todo com a gente, conversando. Concentrava junto. Concentrava. E aí ele dizia que foi pra guerra, né? Ele contava as histórias. Disse, caraca, eu sei, né? Se ele foi mesmo, né? Ele disse que foi, então a gente tem que achar que sim, né? Mas aí tinha que, pô, tem jogador que não vale nada, né, nego? Pô, resenha pura. A galera acreditava, tinha aquele mais debochado assim, pô, conta isso, é mesmo, conta história. Ele zoava ele? Não, mas o pessoal, a gente gostava porque ele contava aquilo aí, ele se emocionava, né? Mesmo? Então, ele tem uma história, né? A história, acho que ele teve com o filho dele, parece que o filho dele faleceu, né? E aí e o filho dele era botafoguense, então por isso eu acho que ele começou a ajudar o Botafogo, ajudar. Então, aquilo é uma coisa que ele tinha sempre na cabeça dele, né? E aí, com a gente, eu acho que ele via um pouco, assim, né? O convívio com a gente, aquilo fazia bem para ele esquecer, né? Porque sabe que perder um filho é um negócio, né? Muito difícil. Não dá para imaginar. Então, ele conseguia, com a gente, acho que desaparecer, né? Não pensar em outras coisas. E ter esse retorno, porque o ambiente do futebol, vocês sabem, vocês conhecem, é um ambiente tranquilo, de brincadeira, descontraído. Claro que às vezes tem um pouco de... Sim. Mas aí é mais a questão assim, do vestiário. Já, né? Mas ali fora, não. Ali é mais tranquilo. E ele era bom de resenha? Era bom. Contava história pra caramba. Eu gostava de ficar ali conversando com ele, a gente ficava ali. E essa proximidade, cada dia está ficando mais difícil de ter, né? Hoje está mais complicado. Até dos garotos, dos jogadores com a própria torcida, com a imprensa, tudo fala por intermédio de alguém, não tem chega um assessor, neles, não sei o quê, papapá. É lógico que tem algumas coisas que você tem que ter cuidado, né? Porque às vezes, né, dependendo da situação, pode te complicar. Mas eu acho que tem, às vezes, um certo exagero, né? O cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o quê, não pode isso. Tu não acha que isso aí afasta um pouquinho o cara da torcida mesmo? Afasta, sim, afasta. Eu, particularmente, nunca tive esse problema, né? Porque eu sempre conversava, né, diretamente. Mas, às vezes, tem gente que não quer, né? Também isso tem que entender, né? Mas aí acho que faltou... Como é que era o bicho do Emil? Também era ele no... Não. Era no banco? Era no banco. Pô, quebrou no Emil, pô. E Eurico? O Eurico... Assim, Você passou mais tempo com o Eurico? Eu passei mais tempo com o Eurico. Eu tive, assim, um relacionamento muito bom com ele. Nunca tive problemas. A gente... Sempre aquilo que eu tinha que falar, eu falava para ele. E ele comigo também. Para quem não sabe, eu assinei o pré-contrato, né, com o Vasco em 97. Antes de vir para o Vasco, eu já tinha a lei, né, que você podia assinar um pré-contrato. Aí eu assinei um pré-contrato, então já sabia que eu ia para o Vasco. 6 meses antes. 6 meses antes. E aí depois houve até aquela situação, eu estava no Grêmio, né, e aí o Grêmio tentou conversar, eu falei, não, mas agora já posso. Tinha outro compromisso. Depois que eu assinei um negócio, não tem como, eu não vou fazer isso, não vou fazer nenhum tipo de leilão, né? Porque isso não é da minha índole. E foi isso que aconteceu. Então, eu estava já decidido, aí eu comecei a acompanhar o Vasco, né? Pela TV, comecei a ver os jogadores, quem é que estava no time, papai. Já estudando o teu ambiente futuro. Sim, vendo já o que ia ter pela frente, né?
Aí vi já tinha um ex-companheiro meu, né? O Luizinho, né? Nós tínhamos jogado juntos no Botafogo. Vi que tinha o Germano no gol, Edmundo, Juninho, enfim, era um bom time. Pô, um time bom pra caramba. Era um bom time, né? E aí foi isso. Eu comecei já tinha na cabeça que eu ia voltar para o Rio. Né? Teve um empresário que me ligou e perguntou: tem um time que está te querendo aqui no Rio. Eu perguntei: tá, mas qual é o time? Me fala aí. Vai ficar escondendo? Às vezes eles ficam assim meio... O que acontece? Sempre porque tem gente maldosa. Se você fala o nome, isso aqui o cara faz, o cara vai direto, procura o time e aí dá a perna no empresário, entendeu? Então, por isso que às vezes as pessoas não podem ser sinceras como deveriam ser, né? Porque tem a sacanagem. Infelizmente, tem isso no futebol, né? Aí, comigo não ia ter esse negócio, porque no momento que ele falou comigo, a gente já começou a acertar. Acertamos o contrato, tudo. Depois eu assinei o contrato, já entreguei tudo. E estava tudo certo. Aí, tudo dentro da lei, né? Não tinha nada de errado. Só que no futebol, como na vida toda, né? Você não pode ficar esperando, né? Sim. O ano que vem você tem que fazer alguma coisa. E aí? Então você tem que decidir a tua vida, né? Então foi o que eu fiz. Eu não posso ficar esperando, né? Eu estou num time e o time até agora não tomou alguma decisão, eu tenho que... Para renovar? Lógico. Lógico. Você tem... E o torcedor, às vezes, frente sempre. O torcedor, às vezes, fica chateado quando um ídolo sai, assim, quando um cara que a gente curte muito sai, mas tem toda uma história por trás ali. Eu imagino que para vocês é uma prioridade também. Claro, você tem que... Tem certeza que em muitos lugares você não quis sair, mas não teve opção. Quando eu fui para o Lugano da Suíça, não é? Eu tive que sair do Lugano da Suíça. Não é que eu quisesse sair. Eu tive que sair porque o time começou a ter problema. Tu conhece quando o time está tendo problema? O pagamento já está atrasando, aí os caras querem conversar para tentar mudar o contrato. Aí, meu amigo... Aí entra o que tu falou, você tem que pensar na tua vida também, né? Partir para outra. Tem família, pô. Adorava lá, adorava. Bom, um lugar maravilhoso. Minha mulher não queria vir, chorou todo o trajeto do... Você ficou lá quanto tempo? Hein? Você ficou lá quanto tempo? 6 anos. 6 anos na Suíça. 6 anos, quase eu estava virando suíço já. É um lugar maravilhoso, né, cara? Bom mesmo. Os caras, aqui tu não acontece nada. Lá só tu faz as tuas coisas lá. Esqueceu alguma coisa no lugar, chega lá e depois está lá o negócio. E para você que é bem família, bem... para mim é muito bom. Acho que para qualquer pessoa, né, que gosta de ter uma vida boa, assim, tranquila. E é claro que é frio, né? Quando é inverno lá, é um frio danado. É inverno de verdade. Mas para quem é gaúcho... com bar. Gaúcho está acostumado. Aí ela sofreu para vir embora, foi? Sofreu. Veio chorando de lá até aqui. Sério? Aí engraçado que foi esse negócio que aconteceu. Eu saí da Suíça e ao invés de eu vir para o Brasil, eu encontrei o Grêmio lá na Europa. Porque tinha aquelas excursões, né? Você lembra, né, que tinha aquelas excursões? Sim. Para a Europa que se fazia. E de meio do ano, né? E o Grêmio já estava lá na Europa. E aí eu, como já estava ali, eu disse, vamos já nos encontrar lá. Aí fui nos encontrar com eles lá no... Foi acho que na Espanha ou na Alemanha, não lembro direito. E aí, o que acontece? 98. 96. Não, 96. 96. E aí, a minha esposa, porque a gente estava voltando já para o Brasil, ela estava indo com um carregamento de mala, e ela disse, tu leva uma mala também para dar assim, dar uma moral, né? Dar uma força, né? Porque é muita coisa para ela, né? Aí o que acontece, cara? Nós tínhamos as malas todas iguais. E adivinha qual é a cor da mala? Vermelha. E eu não me dei conta na hora. Não me dei conta, porque eu não pensei, eu estava pensando Você falou da cor, foi a primeira que veio à cabeça. Eu estava pensando só no me encontrar com eles lá, não é? E viajar, mas não me dei conta que eu estava com a mala vermelha, cara. Aí, um dia que nós estamos para sair ali, para ir porque ali tu faz tudo com ônibus, né? Não precisa nem ser de avião. E aí eu vejo assim, chego para pegar o ônibus cedo, assim, então tá aquele dia cinzento, assim, tudo, né, escuro.
E aquele monte de mala ali, mala preta, branca, mala cinza, mala azul. E daqui um pouquinho uma separada assim, vermelha, assim, bem... Tu deixou passar falando, não é minha não, é minha não. O presidente passou e perguntou pro rapaz que estava arrumando, né? De quem é essa mala vermelha? É do Galvão. Ah, é? Tá bom. Do Bangu? Putz. É do Bangu? Não, mas aconteceu, né? Era uma coisa que não estava prevista, né? Mas são coisas que são mais Acho que foi típicas. castigo da tua esposa de ter que voltar da Essa é uma Suíça. coisa típica do Sul. Só no Sul tem isso. Tem, né? Esse negócio que é de vermelho, azul e... Tu foi campeão brasileiro, então, pelo Grêmio, 96? Foi, 96. Foi, né? 96, graças a Caramba, Deus. que maneiro. Pra compensar, tu veio de azul hoje, pra compensar. Tudo, né? Pô, tu tem 4 brasileiros, né? 4 brasileiros. 2 pelo Vasco e 1 pelo Inter e pelo Grêmio. Caramba, o cara ganhou tudo, cara. Pô, ser campeão pelo Inter e pelo Grêmio... Como é que é a tua relação lá em legal, Porto Alegre, assim? Muito legal. Você tem time de... Ninguém nasce sem ter time, só o Romário que é América, né? Você tem time de coração lá? De Ventura, vai falar que é de... a minha família é toda colorada, né? Mas isso aí depois, com o tempo, vai perdendo, né? Vai perdendo. Aí tu... Perdendo. Tenho respeito, né, por todos os clubes que eu passei. Então... E é verdade que vocês conseguem, mesmo com a rivalidade, pegar esse carinho por um clube que você está defendendo? Torce mesmo depois que sai, consegue torcendo? Consegue. Aqui, você foi bem tratado, né? Eu fui, né, tive assim uma passagem muito boa pelo Inter, pelo Grêmio. Nós ganhamos com o Inter 4 campeonatos de fila, gaúcho, seguidos, né? Caramba. E na época que o campeonato regional era mais importante que o... Pô, tinha um peso grande, né? Isso, Ninguém queria saber de brasileiro, nem de Libertadores, nem sabia o que era. O negócio era ali, ó, ganhar do teu rival. A gente chegou a 4 campeonatos. Aí depois... isso aí eu acho assim que quando você tem um cuidado, você tem um respeito pelos clubes que você passa e o adversário também, você tem que... você acaba tendo reconhecimento, né? Então eu tenho assim, o carinho dos dois, né? 2 times, e são os maiores clubes do Rio Grande do Sul, né? Sim. E eu sou gaúcho. E a maior rivalidade que tem no Brasil é essa aí. Sem dúvida. Tem igual. Quando você vai à Copa de 86, você joga no... Jogar pelo Inter. E em 90 você está no Botafogo. Estava no Botafogo. Saí do Botafogo pro... Você vai em 90, você pega aquela geração de 86. Tá mais de molecote. Tem você, Renato, Miller, que o Renato acabou cortado. Silas. Ali foi uma pena. Acho que a gente deu muito mole ali. O grupo não estava muito... Tava com muita coisinha, sabe? Em 86? 90. 90? Tava com muitos probleminhas, assim. Porque o que acontece? Sempre que a gente jogava, em 89 e 90, na Copa América, na classificação, né, nas eliminatórias, sempre jogava Romário e Bebeto. E quando não jogava Careca e Miller. Então sempre tinha. Nunca eles estavam juntos. Sempre era diferente. Era sempre uma dupla casada. Sempre uma dupla casada. Sim. Então, nós ganhamos a Copa América com quem? Com o Romário e o Bebeto. Aí depois as eliminatórias já foi Careca e Miller. Então, aí depois, quando chegou na Copa do Mundo, aí estava todo mundo. Aí complicou, aí começou, né? Porque o Romário veio machucado, ainda estava se recuperando. E aí o Careca estava numa fase boa no Napoli, né? Então, aí começou um pouco ali de dificuldade. E acabou que o Careca e o Miller jogaram, né? Praticamente foram titulares o tempo todo. E não foram mal. Não foram mal. É que ali naquele momento, assim, a gente... Parece que o grupo deu uma... Sabe? Abriu um pouco. E o negócio não estava muito... Estava meio solto, sabe? Assim, a questão de vamos dizer assim, da concentração, entrava muita gente, estava assim meio... O negócio não estava bem, sabe? E é uma Copa do Mundo, você tem que estar... focado mesmo. Focado, não pode entrar gente na consideração, ter confusão, tem que evitar essas coisas. E isso aí não aconteceu. E aí começou um pouco de problemas. Perdemos o jogo dentro do campo. Poderíamos ter ganhado.
tivemos chances, Sim. 2 bolas na trave, pelo menos. Teve uma que o Careca chegou, tentou driblar o goleiro, não conseguiu, ou ele driblou e chutou, o cara chegou. Mas era uma chance de gol assim, clara. O time era bom. O time, você tem que, uma situação dessa, não pode perder chance de gol. Eu sempre faço um questionamento, e a gente perguntou isso aqui pro Ricardo Rocha, né? A dupla de ataque que se esperava seria Romário e Bebeto, tanto é que essa dupla depois, em 94... Acabou dando certo. Como certo. Tinha dado em 89, né? Sim. Só que ambos não chegam 100% na Copa. Sim. O Romário, naquele ano, fraturou lá. Ele operou não estava 100%. Tornozelo, né? O Bebeto vinha com uma lesão que depois ele foi operar nos Estados Unidos. Enfim. Dava para... E assim, só um detalhe. Naquele momento, o maior nome deles todos era o Careca. Que jogava com Maradona. Depois a história mostrou o Romário e Bebeto. Mas naquele momento, Careca era o maior nome. Estava bem demais. E o Miller é um baita de um jogador, cara. Naquele momento também, era tudo igual. Era incontestável. O Miller é um cracaço de bola. Um craque. Mas, Mauro, dava para mexer... Assim, a ideia do Lazzaroni ou é dupla casada ou não mesclo. Dava para mesclar Bebeto e Emílio, Bebeto e Careca, Romário e Emílio. Dá para mesclar ou não? Era melhor não, cara. É melhor pegar dupla casada, que já se entendem. E aí uma segunda pergunta emendando com isso. Isso, de alguma maneira, misturado já a história que a gente sabe lá do patrocínio e tudo, isso contribuiu para algum mal-estar? Não, eu acho que aquela questão da propaganda foi uma coisa muito negativa, né? Foi, né? Foi uma coisa... Não foi legal, porque a gente ficou sabendo, né, de tudo. Eles achavam que a gente não fosse saber. Só para quem está acompanhando esse podcast e é jovem, vamos contar para eles. Teve um patrocínio, combinaram com vocês um valor, e quando vocês chegaram na Copa do Mundo, descobriram era outro. Era maior. Outro. Era maior, sim. Então vocês pleitearam que a divisão, que o rateio fosse maior para vocês. Seria o certo, né, Hilton? Seria eles terem já feito isso. Ter feito isso. Não ter deixado escondido, o negócio estourar. Sim. Porque aí tu começa a perder, né? Perde a confiança. Perde a credibilidade todinha, né? Não precisa disso. Cara. Tu vai dizer, pô, cara, a CBF precisava fazer isso? Não precisava. Então, é uma coisa gratuita que acabou tumultuando. Né? Aí depois a questão do... Hoje, por exemplo, a gente vê o futebol, o que acontece? É totalmente diferente. Não tem esse negócio, o cara é titular para sempre. Não tem. Não tem. O cara é titular agora. Depois tu tira o cara, bota outro e o cara tem que jogar bem também. Então, na Europa tem muito isso. São coisas diferentes. E a gente não, é obrigado o cara a ser titular. Não dá. Não tem como. Quando tá numa seleção, tu tem que pensar no todo. É a fase daquele momento ali. Né? Não, eu sou aqui, se eu não jogar, vou começar a tumultuar. Não é legal isso aí. Então, são coisas que, infelizmente, minaram um pouco o ambiente. Né? Mas a gente perdeu dentro do campo. Sim. Nós perdemos a chance de gol dentro do campo. Poderíamos ter feito 2 gols, pelo menos, no primeiro tempo, não fizemos. Aí depois você toma o gol, aí o que acontece? Dá o desespero. Sim. Porque é eliminatória, se perder já era. E foi o que aconteceu. Perdemos para um time. Nós fomos o primeiro da nossa chave, o primeiro no grupo, e pegamos o terceiro, que deveria ser outra seleção. E foi a Argentina, que foi mal pra caramba. Poderia ter até saído da competição. E não saiu por aquelas coisas do futebol. Na última Copa, agora, 2022, eles perigaram, quase não entraram no final. Mas depois que aí fica deu o cara a liga, cresce. já era, né? Aí, porque é a mesma coisa, se tu pegar... Se a Argentina, ao contrário, pega o Brasil, é jogo duro. Sim. É a mesma coisa com nós e eles. Eles estavam lá embaixo, mas daqui a pouquinho, opa, peraí. Por quê? É a rivalidade, cresce. E eles chegaram à final, né? Sim. O Moser contou aqui pra gente que ele jogava com Canija no Benfica, né? Sim. E que o Moser fica fora um jogo antes, para de cartão. Isso, e aí de cartão. O Lazzaroni opta pelo Ricardo e joga você, Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. E o Moser, e ele fala assim, não entendi nada de eu ter ficado fora e também, até porque eu
jogava com Canija, ele não ia passar aquela bola, eu ia segurar ele, eu ia voar nele. Não ele falou que quebrava o Canija. Porque eu conheço ele, eu sabia que ele ia com ele, não ia pegar. Como é que você via na época, quando o Lazzaroni, ele manteve, claro, Ricardo, eu acho o cracaço, nosso parceiro, esteve aqui com a gente, mas o Moser é o titular ali. Vocês reagiram bem à manutenção do Ricardo e à barração do Moser? Como é que o grupo ficou? Naquele momento a gente não teve assim muita questionamento em relação, porque todos os zagueiros eram bons. Se tu botasse o Aldair ali, porque o Aldair sempre foi o Aldair pela direita, não é? E o que acontece? O Aldair estava em 90? Estava. Ele jogou em 94. porque ele era reserva. 89, quando nós ganhamos a Copa América, o time titular era com o Aldair, eu e o Ricardo Gomes. Então, o que acontecia com o Aldair? O Aldair se transformava num lateral, praticamente. Ele saía com a bola. E o Mazinho vinha para dentro, às vezes. Então, o time adversário ficava perdido. Não sabia o que marcar. E a gente ficava praticamente ali, eu e o Ricardo e o Dunga, na frente da gente. Então, a gente jogava com muita mobilidade, né? E o Silas, outro jogador que sumiu, o Silas não foi mais usado. A gente perdeu aquela mobilidade. Nosso time era um time que eles se espalhava assim, conseguia pegar posições diferentes do campo e não ser aquela equipe assim, sabe, que tivesse praticamente fixa ali. Né? O Mazinho entrava para o meio, o Aldair subia e o Silas caía no lado. Tanto é que o Silas fez vários cruzamentos para os gols do Bebeto, né? Mas aí acabou que nós jogamos com 2 volantes, né? O Dunga e o Alemão, que era também uma proposta de jogo boa, né? Não dá para dizer que não era, mas perdemos aquele jogador do lado. Aquela habilidade... um jogador que, e estava numa fase boa também, né? Sim, jogava muita bola, sempre. Muita bola. Ele era o camisa 10 da... Ele era ele de um lado e Valdo do outro. Então, tu tinha muita mobilidade. Só tá falando nome grande aí, né? Só fera, não tá falando de Bebeto, de... E são os caras assim que... Fera mesmo. A régua, o futebol passou a medir régua só se o cara foi campeão do mundo. Né? E aí esquece dos caras. Falam os nomes desse. O Silas foi a 2 Copas. Ele foi em 86, foi reserva foi em 86 e foi em 90. Mesmo que eu. Então, são jogadores que qualquer um deles que tu botasse, eles iriam bem. Não ia ser muita diferença. Mudou, perdeu. Não. Ali todos estavam no mesmo nível, né? Que é o certo na seleção, né? Sim. E eu acho essa geração, cara, ficou marcado. Era Dunga, o Lazzaroni. Cara, essa seleção, acho essa seleção excelente, muito cara. Boa. Muito craque, muito jogador bom, uma geração. Parte dela foi para 94, parte tinha jogado 86. Cara, assim... timaço, cara. São nomes que quando a gente que viveu aquela época ali, quando a gente... Você está contando aqui, tirou um, colocou outro. Os nomes que você está falando, você só vai montando uma seleção em cima da outra. Só fera. Assim, a gente lembra daquele time, daquela seleção, de todos os que você falou aí, e muitas vezes... Os mais recentes a gente acaba não lembrando. A gente não tem essa identidade até que a gente estava falando um pouco antes aqui. Mas hoje, por exemplo, né, com a mentalidade que se tem hoje, essa seleção seria muito boa e todo mundo ia entender. Vai jogar o fulano, o outro vai ter que esperar. O comprometimento era com o título, era com a vitória. Porque é isso, pensar menos em si. Né? O problema da Copa do Mundo é a questão da visibilidade. Porque o jogador ali... Se ele for bem, ele é contratado. Sem dúvida. Então, isso aí gera muita confusão, e pressão, às vezes, em relação a isso. O cara quer garantir a vaga dele porque ele precisa de um contrato maior. Por isso que se você tiver jogadores já estabelecidos, a situação é outra. Né? Jogador já com cada um com seu clube, não tem esse negócio. Não, eu vou ter que fazer uma transação, uma transferência para outro time. E se pensava, acho que é muito nisso, né? Porque é questão financeira. Mas hoje os caras já estão lá fora com os contratos grandes. Sim, já estão. Hoje não precisam. Mesmo assim, se puder, né, puder fazer um melhorzinho. Fazer um jabá é bom. Você falou do
fui olhar aqui minha colinha. Você vem pro Vasco. Isso. Né? Você vem pro Vasco em 96, 97 e tal. Beleza. 96 Grêmio e depois 97. A emenda, pô, 2 campeonatos brasileiros. Um com o Grêmio, outro com... Na sequência. Eu acho. Em 97, o Edmundo foi um craque, assim, a gente até fala, né, que se olhassem pro Brasil, embora o Ronaldo Fenômeno estivesse arrebentando lá na Europa e tal, que o Edmundo seria, de repente, foi o melhor jogador do mundo naquele ano. E ele, realmente... Foi muito bem mesmo. De perto, assim, cara, qual foi o maior jogador que te impressionou, assim, para decidir um campeonato? Agora tu jogou com vários craques, mas de repente alguém, assim, que tu falou, olhou do lado e falou assim, cara, naquele campeonato, tá, o time era bom, mas aquele cara ali, ele foi extra série, ele... Não te induzia a falar do Edmundo, não. Você pode, de repente, falar do Mário Sérgio em 79, do Romário em 2020, não sei. Qual foi o cara que mais te impressionou e falou assim, cara, parte desse título desse cara? Não, assim, na parte técnica e principalmente em relação a gols, que são fundamentais para poder definir isso, é o Edmundo. Edmundo, com certeza. 97? 97. Porque ele participou como jogador da equipe, né, foi goleador, né, e ele fazia a diferença. Então, num jogo equilibrado, vamos dizer, que a gente tivesse... Ele conseguia fazer a diferença. Desequilibrava, né? Ele desequilibrava. E no jogo das finais contra o Palmeiras, que foram 2 jogos muito difíceis, né? Acho um dos jogos mais difíceis assim, que eu joguei. Né? É mesmo? O grau da... Pô, muito difícil. O time do Palmeiras tu pegar é uma seleção. É, verdade. E a gente estava decidindo um título, ele não podia errar. E aí tu tem um jogador que nem o Edmundo. O Edmundo, ele não fez gol por pouco. Muito verdade, pouco. Verdade. Mas pelo menos em 2 ou 3 oportunidades... Aqui no Maracanã... Ele podia ter decidido o jogo. Mas foi assim uma coisa... Era para ser 2 empates mesmo. E o Vasco conquistou o título. Times muito nivelados. Né? Muito nivelado. Pô, quem marcava ele, o Clebão, marcava o leve, Roque né? Júnior. É verdade. Só jogador de nível... meio de campo também. Dos dois lados. Dos dois lados. Alex. Não, nosso lado, com certeza também. Eu digo assim, porque eu sempre procuro falar que o adversário era difícil. Sim. A gente não jogava contra a equipe, sabe, nenhuma baba, assim, era jogador, time bom. Baba. O que saísse campeão ali mereceu. Ali é time forte só, não tinha... Que, às vezes hoje a gente vê muito isso. Tem 2, 3 times no Brasil, os outros são... Né, fazem parte ali, mas a gente acaba... Tem uma diferença. E antes não, você tinha 10 clubes que podiam ser campeões. 10 no mínimo. E Mauro, tira uma dúvida agora. Você parou em 2002, certo? Isso. No estilo que você jogava, na tua melhor fase, em qual time de hoje você se viria jogando? Hoje? Esquece a camisa. Se pode ser Flamengo, Palmeiras... Você, assim, qual time que você se encaixaria e falar, pô, eu queria jogar aqui, eu me encaixava aqui? Qual zaga que você acha que ia te encaixar legal? Essa pergunta agora é complicada, hein? Não quero te comprometer, não. Você pode usar o time que você quiser, mas assim... sem coração. Vamos pensar assim, então, para o Barcelona. Não, no Brasil, pô. Barcelona. Você perguntou o time, no Brasil, pô. Mas não tem um do Brasil que você olha e fala assim, pô, eu entraria nessa zaga aí. Arrumaria essa casa aí bonita. Eu acho que no Vasco, né? No Vasco? Uhum. Aí, tu acha, assim... Eu imagino, assim, não só pelo coração, mas porque você está vendo o time numa fase difícil e que com certeza você entrando ali, alguma coisa dava para arrumar, não dava não. Eu acho que sim. O time não é ruim. Não é só a questão técnica, é questão também de posicionamento, de poder ajudar de alguma forma, porque... acho que o jogador tem que ir além, né? Não só jogar, tem que participar também, né? Do elenco, montar elenco, ajudar trazer jogadores. Falta um cara assim ali, né? Acho que provavelmente. sim, acho que falta um pouco de essa liderança, né? Não só dentro de campo, mas fora também, para ajustar as coisas, né? Apontar talvez qual é o melhor caminho. Algumas coisas que acontecem às vezes poderiam ser evitadas. Muitas delas já. Muitas, né? A gente já viu no Vasco que acontece que não deveriam acontecer.
E depois é que vão ver, pô, mas por que fizeram isso? Pô, mas aí já por que passou, já trouxeram fez. um jogador que não vai jogar no Vasco, vai ficar ali na reserva, vai ficar e daqui um pouco... Podia investir na qualidade. Daqui um pouco você vai usar o cara vai dar problema. A torcida está vendo tudo isso. A torcida está acompanhando. Nessa tua época não tinha essa, né? O cara vinha para jogar, né? Tem que jogar, você não pode ficar trazendo... Hoje, a gente está vendo, né, o Vasco traz alguns jogadores, os jogadores não são utilizados. Não tem sentido trazer, então. É um dinheiro desperdiçado. É um desperdício. O jogador tem que chegar e tem que jogar. Então, é isso que a gente tem que ajudar, né? E a gente vê assim, algumas coisas acontecendo que deveriam não acontecer, né? Com certeza. Ô, Mauro, eu lembrei aqui... vamos voltar para a Copa de... Bagunça, né? Vamos voltar para a Copa de 80. Aqui o time não está organizado, a gente vai organizando aqui. Vai organizando. Temos o capitão aqui, né? Capitão Mauro Geraldo Galvão. A gente sabe que no futebol, na predição, vocês já saem de... Vocês já vão para o estádio sabendo quem bate o lateral do lado esquerdo, quem bate o lateral do lado direito, quem que vai bater o chuveirinho para a área, quem tá... Sabe tudo isso. Na Copa 86, quem bateria o pênalti com o Zico e sem o Zico naquele jogo? Bom... Com a bola rolando. É difícil, né, de falar, porque o Zico entrou no meio do jogo. Sim, não tinha uma... O Tele não definiu isso? Não, se o Zico entrar, mesmo que o Zico entre, é o Careca e etc. Não lembro de ter ouvido isso. Eu acho que nós tínhamos 3 batedores, mais ou menos. Né? Era o Zico, Sócrates e acho que não sei se era o Branco ou o Júnior. Eram os 3 que poderiam bater. Não estou em certeza, mas o Zico, o que acontece? Quando você está num time e o Zico entra, quem é que vai bater o pênalti? Desmonta tudo, né? É ele, né? Quem vai bater o pênalti? Então, a minha pergunta é justamente essa, assim. Ficou comigo não tá, nego ficou olhando, aí ele pegou a bola e foi... Como é que foi esse momento ali? É verdade, não tinha uma definição assim, não, é esse que vai bater. Né? Eu acho que nós tínhamos esses 3 que poderiam bater. E na verdade, eu acho que é por aí. Porque o treinador pode escolher e também dá errado. Sim. Não tá assim, não é certo porque ele falou, não, vai o fulano. O treinador também não sabe. O treinador, ele disse, tem essas 3 opções aí. Tem um momento ali que o cara tá vivendo no jogo. De repente é o cara que é o escolhido, naquele momento ele não tá bem. Ele pode não estar, eu não tô legal, vai outro. O cara tá sentindo a perna, alguma coisa. Agora, o Zico, pelo que ele representa, e quando ele entrou, né, ele já deu o passe pro lance do gol, né? Acho que a primeira bola dele... Do pênalti, né? Do pênalti. Aí depois, alguém tem que bater o pênalti. E com o Zico em campo, quem bate? Essa é a minha dúvida. As pessoas ficaram se olhando, aí ele falou assim, vem cá, eu vou bater. Ele vai bater, é lógico. Ninguém pediu... eu acho que foi isso. Eu acho que... Ninguém quis assumir. Ninguém assumiu. Ninguém se manifestou. Geralmente tem alguém que vem e pega a bola. Pega a bola. Aí se perde, fala assim, o Zico tava lá, já vi até briga nisso. Já vi briga em jogo do cara. Não, sou o que bate. Não, esses dias aconteceu isso. Aconteceu. E deu confusão. Depois que o cara bateu e fez, o outro ria, assim. Como se dizer, pô... E se perdeu, o outro vai falar isso. Se você testemunhou uma coisa dessa, a gente vai chegar aí na frente. Não, mas o cara que pega a bola com o Zico em campo, bate e perde, vai falar, pô, o Zico tava lá, irmão. Por que você pegou a bola, cara? Uma vez eu perguntei pro Edinho... O Edinho podia bater também. Podia bater. O Edinho foi técnico do Fluminense em 98 e eu estava cobrindo a pré-temporada. Eu trabalhava no Jornal do Esporte, eu estava cobrindo a pré-temporada do Fluminense em Itatiaia. Aí, numa resenha com ele, eu perguntei. Porque tem uma lenda entre a gente. Sim. Porque o Zico estava frio. Frio, ele entrou no jogo, mas frio. O cara aquece para entrar, o cara tem... Porra, memória muscular. Ele é o Zico tensão também, desde os 13 anos que ele bate pênalti. Então, esse negócio, tá, uma coisa é te tirar da cama, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu conheço um pouco de futebol. A não ser que te tire da cama, você vai bater um pênalti na Copa do Mundo. Agora, o cara tá ali, tá naquela atenção, jogou outras Copas, é jogador. Aqueceu pra entrar. Já era grande. Né? Aí eu perguntei pra ele, Edinho, mas ele não tava frio? Ele virou pra mim e falou assim, cara, quem além do Zico tinha que bater aquele pênalti? As pessoas se olharam e respeitaram, esse é o nosso ídolo. É ele que tem que bater. Não podia ser outro. Não podia ser outro. Podia ser outro. O que eu acho também cara, quando tu olha assim um time e vê, o Zico é o jogador mais importante.
naquela seleção. Ele é um jogador mais importante. Quem tinha que bater era ele. Se alguém tivesse que errar, seria ele. E eu vou emendar com uma questão agora. Ele devia ser ele era ídolo de boa. Tem uma galera da geração dele, tipo Sócrates e tal. Mas ele era ídolo de uma galera ali, né? De vários de vocês, ele devia ser ídolo e referência. Quando ele perde o pênalti, legal, e o Brasil eliminado. Já sabia que ia ter que ele ia ficar com essa pecha, com esse com essa marca negativa, ruim na vida dele. Vocês ficam tristes pela eliminação. Agora, ficaram com dó, assim, pelo que ele representa, porque, assim, para ele ir para a Copa do Mundo, ele se sacrificou muito. Ele pediu para não ir, ele conversa com o Tele, pediu para não ir, o Tele convence ele. Ele diz até que se arrepende disso. Ele se arrepende. Vocês chegavam para treinar, ele chegava 2 horas antes para treinar. Treinava antes. Um esforço danado. Vocês viam e testemunharam. Sim. Pô, o resultado foi o cara... Só quem perdeu foi ele. Vamos dizer assim, não é defendendo... Eu não acho, sinceramente, porque o pênalti está dentro do jogo, dentro do contexto. Mas depois ele foi lá e bateu. E fez. Na prorrogação. Na prorrogação. Nos pênaltis. Então, pô, acho que se tinha alguma coisa para falar, no momento que ele fez aquele pênalti ali, acabou. Porque ali ele parou, ele conseguiu apagar tudo que tinha acontecido, que faz parte do jogo. O pênalti. E ninguém fala do Sócrates ou do Júlio César que perderam. Ele não tem que falar mesmo, porque no pênalti é isso aí. A gente poderia ter ganhado. Poderia ter ganhado com e o Platini perdeu também e não aconteceu nada. Quer dizer, infelizmente, ali a gente teve mais dois erros de pênalti, que faz parte. E alguém vai ter que perder para acabar aquilo ali. Por isso que o futebol é assim, né? Mas vocês sentiram pelo ídolo? Sim, mas eu tenho assim uma visão diferente, né? Isso aí para mim não muda nada. Não. Nada, zero. Para mim ele vai ser sempre, né, um baita de um jogador, um cara que tem uma história, né? E é exemplo também para vários jovens que estão começando no futebol. Então, para mim não tenho que falar dele. E só o fato dele ter ido na Copa do Mundo, mesmo machucado, sacrifício, né? Já demonstra que ele não pensava... Vocês viam o sacrifício dele. Não pensava só nele, né? Vocês viam o sacrifício dele. Ele sabia também a importância dele. Ele treinava só vinha depois do... Ele vinha treinar depois, que já ele ficava lá fazendo o treinamento, né? Aí depois ele entrava no treino. Com todos, né? Sim. Mauro, você tentou uma carreira de técnico, né? Isso. Você estava conversando com a gente ali, você... Vasco, Botafogo... Não tenho saudade nenhuma. Não? Assim, o que acontece? Eu acho que foi importante para mim, né, ter vivido essa experiência, né? Porque eu parei de jogar em 2002, 2003 eu vim para o Vasco e comecei na comissão técnica com o Antônio Lopes, né? Que é um excelente treinador, que eu tive uma passagem com ele muito boa no Vasco. Com certeza... Acho que o maior treinador do Vasco, né? Já teve todos os seus... O filho dele esteve aqui com a gente. A gente falou também, que o Lopes é por minha conta, e eu nem sei vascaíno, mas o Lopes é o Tere Santana do Vasco. Ele foi muito bem, né? No Vasco e a gente... eu estava como auxiliar dele e teve um momento que ele teve que sair, né? Que faz parte, né? A coisa mais certa é que o técnico vai cair, né? Qualquer técnico. Isso é a única coisa certa. Ele vai cair. Já chega. Não sabe a hora, mas ele vai. E aí o normal era o Alcir Portela assumir. O Alcir era o auxiliar, mas que era sempre o que assumia o cargo, né? E nessa vez o Eurico falou: não, quem vai assumir vai ser o Mauro. Mauro que vai assumir, Mauro Galvão. Tá. Aí eu disse, cara, para mim é uma surpresa, né? Porque eu estava recém fazendo o curso de treinador. Era um estagiário ali. Tava passando ali na hora errada. Quando eu vejo... Toma conta desse time aqui pra mim. Me botou no meio do negócio. No olho do furacão. Cara, eu não sei, eu acho que a ideia dele era assim de trazer um cara do futebol que tivesse jogado... Uma história ali, né? Para dar um pouco, né, de... mais confiança ali para os jogadores, ter um pouco mais de... não sei, o ambiente melhorar, porque o Vasco não era mais o mesmo Vasco, né, que eu joguei, né? Era outro Vasco. Era um Vasco que tinha dificuldades, né? Não contratava ninguém. Quando eu peguei o time, eu disse... Hoje a gente vê os caras, cara, vamos contratar quem? 20 milhões, 50 milhões. Muita coisa. O quê? O cara que está livre. Vamos pegar o cara que está livre.
Aí peguei o Henrique e aquele ponto esquerdo lá que a gente estava falando, né? O que eu esqueci o nome Jogou agora. na Ponte Preta. Que jogou na Ponte Preta, daqui a pouco me veio o nome dele. Mas que era um cara que ajudou no início, né? No início ele ajudou, ele estava bem, mas o Rio de Janeiro é um perigo, né? Depois que ele descobriu... Sedutor demais, né? Começou a sair muito, aí não deu mais para... Não era o mesmo jogador, né? Porque tem jogador que não entende. O futebol, você tem que se cuidar. Se você não se cuidar e não tiver físico, o cara vai te marcar e vai atacar ainda. Não vai dar nem bola para tua cara. Vai ser uma teta para ele, vai te dominar, vai marcar, vai fazer gol e tudo, tu vai ficar lá. Regis. Eu tô aqui, ó. É o Regis. Eu sabia que eu ia lembrar o nome dele, porque... eu já estava pensando se eu ia pegar aqui para procurar o Regis. Consultar, né? O Regis Pitbull. Ele já era Pitbull, imagina só. Aí já chegou com um nome bom, imagina a minha missão, né? Ali, defendendo como treinador do Vasco. E aí foi isso. Tu teve uma missão pior. Tu teve uma missão pior. Eu pensei que tu ia esquecer. Tu teve uma missão pior. Mas ali fora você foi alertado. É só aquecimento. Tu teve uma missão pior. Você foi alertado que ia chegar. Que era Marcelinho Carioca e Edmundo. Tu tinha que apagar esse incêndio. Pô, não, tecnicamente, né, excelente, né? Para mim, ter os dois ali. Que o Marcelinho, problema bom, né? Passe bom, né? Um jogador que passava muito bem no lançamento, tudo. Chute a gol. Um cara que ficasse de frente pro gol, ele ia fazer o gol. Falta também, batia muito bem. Um dos melhores. E batia escanteio também, um cara que fazia bem essa jogada. E o Edmundo, né? Claro que não era o mesmo Edmundo, né? De quando joguei junto com ele, mas era mesmo assim um jogador que, deixasse de fazer gol. Perigosíssimo, né? Então tinha que ter preocupação sempre com ele. Então foi bem, a gente teve ali um bom momento, enquanto foi possível, né, a gente foi levando. Mas depois começaram alguns problemas, aí a questão financeira também, né, de não pagar. E aí, claro que é difícil, né? O Edmundo acabou saindo depois e o Marcelinho também. Mas o Marcelinho ficou um pouco mais ainda. Ele ficou um pouco mais de tempo. Antes o Edmundo saiu, depois ele ficou um pouco mais. Ajudou ali no que pôde, depois ainda... tinha o Donizete e depois, ainda no final, ainda chegou o Valdir. Então peguei essa galera toda. Te jogaram no olho do furacão, né? Não. Quem dava mais trabalho? Todos assim... O Edmundo te respeitava? Todos sim. Não, todos respeitavam. Eles tiveram alguns atritos, às vezes, entre eles só. Né? Mas é aquela coisa assim, normal do futebol que acabou passando. E foi bom, eu consegui levar o time até ao final do campeonato. Então a minha missão foi cumprida, né? O time não teve risco de cair e aquilo, infelizmente, né? Ali já começava essa situação, né? do Vasco de lutar para não cair. E aí eu já estava, né? Peguei esse começo, esse processo aí. Esse processo. Na crise do Edmundo com o Marcelinho, ele não quis ali, ele deu aquele miguezinho de capitão. Não, mas assim, eu não podia fazer nada. Sabe por quê? Eu disse para eles que o time que nós temos... Você viu alguma coisa deles assim que você desaprovou? Não. O time é esse aqui, não tem outro. Os jogadores que nós temos são esses. Então, são vocês dois e mais os jovens. Não adianta. Então não adianta, às vezes, tu ficar falando que o fulano ou o ciclano não são bons. Não adianta isso. É a mesma coisa agora hoje com o Vasco de hoje. Se tu começar a falar que esse aqui não pode, aquele não pode ou não dá, agora não vai dar. Não resolve. Porque são jogadores que o Vasco tem. É quem tem na mão, né? É que tu tem. Então não adianta. Eu gosto muito do Messi, eu gosto de vários jogadores que são craques. Mas a nossa realidade é outra. Então, tem que saber conviver com isso. Né? E o bom é quando tu consegue, não é, ainda jogar e ir bem com esses também. Tu foi bem com os caras que eram os fera e tu foi bem com os outros também. Então, tu tá aprovado. E aí, mas aí você tinha que administrar. Agora, antes, como jogador, você só via. Antes Edmundo e Romário. Foi assim uma coisa muito deles, assim, né? Se houve algum problema, foi com eles.
né? Não era uma coisa assim aberta de... Mas isso passava pro grupo? De alguma maneira incomodava, assim? Teve uma situação só que começou a acontecer, aquela questão do dois toques ali, né? Que tinha dois toques e aí tinha um time que era de um time do outro. Então ficou muito forte aquilo ali. Virou um Grenal ali. Um jogo era mais firme ali do que o jogo, às vezes. É mesmo, dois toques? Eu nem jogava, pô. Ah, não? Não. Parecia que tava no sul. Qual era o time que eu ia jogar? Eu me dava bem com os dois. Nunca tive problema com os dois. Não, né? Não. O Edmundo a gente teve em 97, depois com o Romário também, né? A gente foi campeão também com o Romário em 89 na seleção. Jogou a Copa do Mundo. Não, a Copa América, né, que nós ganhamos. Ele participou, né? Fez gols, tudo. Não, e vocês foram para a Copa. Depois fomos para a Copa também. Então não tinha. Depois nós ganhamos o título com a Mercosul também. Então. Você é o tipo de pessoa que tem cara de que escolher um time ali era furado, porque você parece circular bem em qualquer ambiente ali. Não tem sentido, né? Sempre. Nunca me meti nessas coisas. Se fosse uma pelada mais na brincadeira, pelo que você fala, era um rachão levado a sério por conta da rivalidade. Tava bem claro o que era. Não era... Não era amistoso. Tu tava no episódio da faixa, que o Edmundo... Tava. Ali foi o... Era para ser o Edmundo, capitão, e aí depois chegou, aí mudou. O Edmundo tava voltando de suspensão. E aí o Romário vinha jogando, aí o Edmundo era para ser o batedor de pênalti e o capitão. Mas aí como ele ganhou uma licença... Ganhou umas férias, aí o Romário abriu mão das férias, falou que ficaria. Sim. Foi um lance assim, né? E aí quando voltou já tinha dominado o terreno ali. Tá tudo assim, coisas desnecessárias, né? Não fazem bem pro ambiente, não fazem bem pro futebol, né? Então E num grupo coisa forte, que a gente não pode interferir, então... É esse tipo de coisa que às vezes num grupo forte acaba quebrando. Tá? A gente viu o Botafogo do ano passado aí, não se esperava tanto dele. Porque se pega o Botafogo do ano passado e faz o contrário, começa mal e chega no final como chegou o primeiro turno, estava sendo enaltecido aí. Mas é um time que se esperava mais deles mais para frente. Mas já deram uma resposta no início. Foi uma surpresa, né? Se a gente for pensar bem, uma surpresa. Né? Eles fizeram um campeonato, primeiro turno, nossa, acima da média. Quem é que ia dizer que... Vieram da segunda divisão e se esperava para mais um tempo para frente, os caras quase levam o título. Então não foi ruim assim de todo, né? Agora, é claro que quando tu tá com a possibilidade na mão... A expectativa é grande. Aí tu já começa a mudar, né? Já começa a ver, olhar mais para frente. Mas se for ver realmente assim... O ano no geral. O ano, os jogadores que o Botafogo tinha, né? Foi muito bem. Né? Agora, claro que a torcida quer ganhar o título. Né? Vou voltar um pouquinho aqui. A gente falou de 97 que tinha Evair e Edmundo. E aí em 98 tinha Luizão e Donizete. Cara, eu vou falar aqui. É minha opinião, não é para ninguém concordar comigo, não é para ninguém ser induzido pelo que eu vou falar. Eu sempre falo isso nas minhas rodas. Haters, me critiquem. Não estou nem aí para vocês. Que eu vou falar que é pesado. Minha opinião, cara, depois de Romário e Edmundo, aí você pega ali o Adriano. Melhor dessa geração pra cá, melhor atacante que eu vi foi o Luizão, cara. Bota todos aí que você quiser. Bom. Cara, eu sempre achei o Luizão muito fera, muito acima da média. E eu acho que ele ficou muito... Até foi a Copa do Mundo e tal, mas era reserva. E ele ficou mais marcado assim por ser um jogador caseiro, né? Assim, mas eu achava ele, cara... acima da média, adorava ele. Ele não tem um lobby, né? Não tem, Falta não um tem. lobby que outros têm aí. E muito, né? Às vezes nem tanto. Nem são menos tudo bola aquilo. E mais lobby. Mais lobby. Ele... bom, com a gente ele foi muito bem aqui. Até hoje, né? Eu não sei por que ele saiu, né? Acabou saindo. E quando ele saiu, ele foi pro Corinthians, né? Então, para nós não foi bom. Não, com certeza. Então a gente... acho que ele faltou um pouco ele teve uma fase muito boa ali no Vasco. No Vasco ele foi bem, foi goleador, né? Foi decisivo, né? Ele, Donizete. Decisivo uma dupla enjoada, caramba. E Donizete também. A dupla toda era enjoada. O Donizete eu nunca vi fazer tanto gol que nem ele fez naquela Libertadores. Verdade. Parou, começou a fazer, não parou mais. Era um fazia um, outro fazia o outro. Então, sempre assim.
Era a Até que dupla que se entrosou legal. Nos 2 jogos finais lá, eles fazem, cada um faz um, e aqui... E você tinha jogado com ele no Botafogo, em 89? Quem? Com o Donizete. Em 90. Em 90. No finalzinho ele chegou. Mas ele já via futuro nele? Não, ele era rápido. Era? Muito rápido. Pô, imagina isso em 90, ele já era rápido. E em 98 ele já ainda estava bem pra caramba. É forte pra caramba também, né? É uma rocha. Ô, Mauro, você tinha comentado com a gente que você não tem muita... Não sei se a palavra é vaselina, paciência para ser treinador, né? Você teve umas experiências e desistiu. Então, essa coisa de ser treinador, você não... Já está descartada. Treinador acho que só sendo fora do Brasil, né? Para ser treinador, para poder ter, assim, um pouco de condições, né? O treinador, se não tiver alguém para segurar ele, perdeu 2, ele cai. O Brasil é assim, cai, perde 2, caiu. Pode, se não tiver alguém para ter assim uma proteção, né, tem que ser um diretor, né? O diretor tem que bancar ali, tem que bancar. Se não bancar, cai. E aí eu acho que não é legal isso. Eu não me enquadrei muito nessa forma de trabalhar. Eu gosto de ficar assim mais tempo nos lugares. Então eu gostaria de repente trabalhar num lugar assim médio e longo prazo para poder fazer um trabalho, né? Até com base, é uma coisa que eu acho legal. É que não você vai se queimando também, né? Vai só pulando de um para outro. Pula para cá e para lá. Então... Você tem vontade de trabalhar na base, né? Sim. Base profissional também, se tiver. Mas, assim, como gerente de futebol, né? Uma parte... Ou então na parte técnica, né? Ali de... Mas não como treinador, né? Ali como uma pessoa que pudesse ajudar ali. E como é que está o Mauro Galvão hoje? Tudo bem. Eu estou assim... fazendo as minhas coisas, né? Eu tenho algumas coisas que eu faço, assim, pessoais, né? Lógico. Algumas coisas que eu tenho lá em Porto Alegre, outras aqui. E também a gente faz muito a questão, assim, de eventos, né? Faz eventos ligados, assim, ao clube, né? Principalmente do Vasco, né? A gente faz bastante. Seria o eventos. Master? Não, eventos mesmo, eventos, assim, festas, né? Inaugurações de lojas. Você falou que o Vasco faz muito isso, né? Faz muito isso. Tem muito torcida vascaína é enorme, né? Todo o país. Então a gente fica... A torcida do Vasco é grande, né? Então está mostrando um apoio ao time fora do normal, né? Tudo quanto é lugar. Eu já estive em Manaus esse ano, São Luís, no Maranhão. Agora em maio eu vou para Santa Catarina. Agora há pouco, esse final de semana, eu fui para Macaé. Eu e o meu parceiro, o Divan. O Divan. O Divan. É a figuraça, né? O Divan. Ele mora em Campos. Mora em Campos, né? Pô, se ele morasse aqui, ia ser uma boa resenha, né, cara? Vou botar os dois sentados. Ia ser uma boa resenha. Ele é uma figura. Mas para isso aí tem que combinar, né? Porque ele vem seguido aqui. Vem? Mas tem que ser na camufla, né? Porque não é fácil pegar ele. Não, deixa essa marcação pra você aí. Pô. Como é que era quando você... Pô, fala mesmo. Tá. Pode vir os dois. Pode vir os dois. Pode vir os dois. Faz a dupla muita resenha aqui. Como é que era? Quando ele veio... Foi ele que veio do Madureira? Veio do Americano. Do Americano, né? O NASA que veio do Madureira, né? NASA veio do Madureira. Ele veio do Americano e, pô, aí, cara, assim, aí veio um cara do Americano que o nego nunca ouviu falar. Ele vai jogar do lado da lenda Mauro Geraldo Galvão. Tu sentiu uma responsabilidade, assim, em lapidar ele? Não, nunca me preocupei com isso. Assim, eu senti que ele era um jogador que estava chegando do interior. O Eurico me falou. O Eurico me falou, vou trazer um jogador do Americano aí. Acho que, inclusive, o Edmundo que indicou o Edivan. Na verdade, o Edmundo indicou um jogador ali do Americano. É que tinham 2 parecidos. E ele até hoje... Nem sabe se deu certo, né? Não sabe se deu certo, né? O próprio Odivan que falou isso. Eu sei que o Odivan veio e aproveitou, né? Opa, tô aqui. Todo mundo escolheu você mesmo, tenho certeza, cara. E aí o Eurico trouxe. Aí eu disse pra ele, não, traz aí, pô, não tem problema. Por que acontece? Eu estava jogando naquele momento pelo lado direito. Porque o Alex Pinho é canhoto. Então não tinha sentido ele jogar no lado direito, né? Era melhor...
Eu jogava do lado direito. Mas a minha posição mesmo é do lado esquerdo. Né? E aí, quando o Odivan chegou, eu pude voltar para minha posição. Né? E aí, pô, se deu bem. Ele é um cara divertido. É um cara divertido. Se entrosou bem com o grupo. Né? Eu acho que ele entendeu, né, que ele estava num lugar ali meio que... Era a mudança da vida dele ali, a vida dele ali, cara. Se ele não aproveitasse... Ele chega na seleção. Não, e aproveitou, né? O que acontece muitas vezes o cara não conseguir, né? O cara vai e volta. Ele vai para a seleção no ano seguinte. Ele soube aproveitar. Ele te completava ali, né? A zaga do Vasco completava ali uma a outra. Eu dava muita risada com ele, nossa. Ele tem cara de ser uma figura, uma né? resenha. Eu disse ao Odivan, só, por favor, não me dá cabeçada. Me deu uma cabeçada no nariz aqui, pô. Pô, fala com ele, Mauro. Vamos trazer ele. Vamos trazer ele aqui. Eu vou falar com ele. É que tem que ser uma coisa assim, casada, mais ou menos, que ele venha fazer uma outra coisa, né? Para poder vir junto aqui. Não, beleza. Vem uma coisa ele, no vem Rio. junto. Não, beleza. Pô, marca mesmo. Aí depois eu falo ver o horário bom para ele ver. Pô, Mauro, bom pra caramba. Infelizmente estamos chegando ao fim daqui do nosso bate-papo. Nós já temos reservado já o... Ih, rapaz, esquecemos. De novo, né? Só para variar. Ele tem que botar um cartaz ali em cima. Esquecemos, mas quem vai pedir é o Mauro Galvão. O quê? Mauro Galvão. Acho que a gente já está esquecendo de propósito, hein, cara? Para pedir pro convidado pedir. Para o pessoal seguir. Ó, compartilhar. Seguir, se inscrever, compartilhar, já deixar o like no Só Resenha. Só Resenha. Fala, galera. Vamos seguir, compartilhar e curtir o Só Resenha. Tá? Principalmente aí que eu estou fazendo parte aqui com o Wilton e o Marcelo. Um grande abraço, tamo junto. Valeu. Pô, a gente esqueceu de novo, né, cara? É que a gente sempre tem o costume, a gente programa pra fazer isso, antes de começar o episódio a gente fala. Sim. Mas já tem uns 4 episódios que a gente esquece. leva lá no final, cara. É porque a gente fica na empolgação de começar a bater papo. Mas acho que a galera já entendeu, né? Já entendeu, tem que curtir, já entendeu. Compartilhar. Só resenha, tamo junto. Então já tá combinado o segundo, porque vai vir você e o Divan, vai ser uma resenha maneira. Ele vai conferir se você seguiu. Vai ser uma resenha maneira. Ele vai conferir se você seguiu. E, cara, te agradecer mesmo, assim, foi uma honra ter você, assim, a gente viveu muita coisa. Muita coisa. Legal. Junto, cobrindo, né? Assim, muita coisa. Você sempre muito, por mais que você fosse um cara muito grande, você sempre respeitou quem tava começando na profissão, tava todo mundo igual. Não dava privilégio, era muito generoso com a gente. Ainda mais para quem estava começando na profissão, assim. Era muito generoso. Eu cansei de chegar na redação e falar assim... Meu editor falava, qual é a matéria do Vasco hoje? Entrevista com o capitão Mauro Geraldo Galvão. Aí meu editor era Vasco, adorava. Aí, assim, manchete, capa do jornal, Mauro Galvão. Que legal. E eu era muito lido. Então... Estou te agradecendo desde essa época. Foi bom, né? Foi bom demais. Ele deu moral pra você sem saber, hein? Te deu moral sem saber. Você ter vindo Não, hoje... mas eu sabia. O Hilton eu já conhecia há muito tempo. Nossa. Você ter vindo hoje e participado com a gente. Obrigado, mano. Prazer. E também ter conhecido o Marcelo também. Pô, prazer imenso. Vamos ver se a gente faz essa resenha. Vamos, Odivan. Estamos esperando, Odivan. A gente chama de paredão vascaíno. Paredão? Mas ia ser maravilhoso. Vai ser, ia não. Vai ser. Beleza. Vamos pedindo? Vamos. Então tá. Rapaziada, esse foi mais um Só Resenha Podcast com Mauro Geraldo Galvão. Especialíssimo, né, Marcelo? Porra, demais. Que honra, né? Cara... A gente tá fraco de zaga, né? Pô, a gente já teve aqui Moser, Ricardo Rocha. Fechou, Gotardo. Estamos fracos de zaga. Na lateral, Jorginho. Temos que trazer lateral esquerda aí, ó. Lateral esquerda tá trazer lateral esquerda. Dá uma ideia depois aí, Mauro Galvão. Vou pensar esse time aí. Trouxemos de goleiro Marcelo Leite, foi goleiro do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente vai estar com o Djaí e Marquinhos. Pra formar o meio ali. Legal. Vamos com a seleção. Mês que vem, Marquinhos e Jair. Seleção do Só Resenha. 2 caras super, né? O Jair e o Marquinhos. Marquinhos, né? Então, gente... Resenha, né? Vamos nessa? Vamos. Despedindo aqui de vocês, sem cortar vocês, mas esse foi mais um... Sempre tem um problema... No Parque Shopping Jacarepaguá. Tem a dicção. Ele não fala. E esse foi mais um... Episódio. Que eu sempre eu falo... Episódio. Então, esse foi mais um... Episódio do Só Resenha no Parque Shopping Jacarepaguá. Falei pra ele. Até a próxima. E o meu despertador aqui tá tocando porque é pra dizer que já acabou o tempo. Então, um abraço pra vocês. Fomos. Valeu, gente. Até a próxima.